começar aí? Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos com o propósito de realizarmos mais um evangelho. E vocês já podem começar a se preparar, porque no final desse evangelho nós pediremos pela fluidificação das águas. Então vocês já podem ir pegando a garrafa de água, o copo de água. Também podem ir colocando já os nomes para as vibrações nas redes sociais. O tema de hoje é solidariedade em expansão. Não é um tema relacionado a um capítulo específico do Evangelho, mas porém ele é um tema relacionado ao amor, à caridade. E eu escolhi esse tema porque a solidariedade ela tem que se expandir nas nossas vidas. E para entendermos que nós nunca estaremos sozinhos no serviço do bem, eu trouxe para vocês um texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Inclusive, eu indico esse livro como uma leitura complementar do Evangelho de vocês. E o tema escolhido é Sirvamos ao Bem. E ele começa citando uma frase de João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, e antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Mas nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem através de todas as situações e em todas as criaturas. Ele não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa se expandir. A sombra foge ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite
não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então eu quis ler, esse título aqui, Sirvamos ao Bem, para falar para vocês que nós somos luz. Então que a gente faça brilhar a nossa luz e vamos manter essa chama acesa com combustível do amor, com combustível da caridade, colocando a solidariedade em expansão, que é o tema da noite de hoje. E é assim que, inspirados nos exemplos de Jesus, nós vamos fechando os nossos olhos, serenando as nossas mentes, abrindo os nossos corações para os ensinamentos da noite de hoje, deste Evangelho. E já vamos assim, sentindo a presença da espiritualidade amiga, onde nós vamos começando a sintonizar com os nossos mentores, com os mentores dessa casa. E agora nós vamos cumprimentar e vamos pedir muita luz, sabedoria e proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram, em especial a Maria de Nazaré, ao Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes de cura do plano espiritual, índios, caboclos e pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização da nossa casa para que todos os trabalhos se realizem da melhor forma. E essa luz e essa proteção se estende a essa sala, se estende ao Caio. E também essa luz se estende aos vossos lares. E assim nós vamos pedindo licença para iniciarmos o Evangelho de hoje, certos da presença de Jesus em nossas casas e em nossos corações. Graças a Deus. Então nós vamos agora para o nosso tema, solidariedade em expansão. E se a gente procurar no dicionário, esta palavra, ela tem 29 sinônimos e ela tem 4 sentidos, né? Então nós vamos encontrar um sentido de ajuda ao próximo, nós vamos encontrar também o sentido de laços de amizade, como também uma relação recíproca e compartilhamento de sentimentos e ideias. 29 sinônimos. E ela também possui uma definição. E qual seria a definição da solidariedade? Solidariedade é um sentimento de simpatia, de ternura ou piedade, uma disposição favorável, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade. Mas a gente tem que compreender que a solidariedade não é apenas um sentimento, né? A solidariedade, ela se define, sobretudo, pela ação, né? Ela é caracterizada por um movimento, e nós podemos colocar aqui que esse movimento seja de expansão, né? Então, nós vamos começar a falar sobre solidariedade com o sentido de ajudar o próximo. Então, quando a gente vê esse sentido de ajuda ao próximo, nós vamos encontrar os sinônimos de apoio, auxílio, amparo, assistência, socorro, caridade, proteção, defesa. Então, todos esses sinônimos, eles têm um sentido de doação. E partindo-se da premissa que ninguém dá aquilo que não tem, né? Nós temos que, primeiramente, ser solidários com nós mesmos, né? E uma palavra traduz bem essa solidariedade conosco mesmo: autocuidado. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nós temos que ter um autocuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com a nossa higiene,
Mas lembrem-se, o tema de hoje é expansão, né? Solidariedade em expansão. Então esse autocuidado, ele tem que se expandir também para o nosso lado mental, para o nosso lado emocional, né? Então eu tenho que refletir que tipos de pensamentos eu estou nutrindo na minha mente. Que tipo de sentimentos, né, eu estou nutrindo no meu coração? Qual que é a minha verdadeira disposição? Qual que é o meu verdadeiro propósito? Por quê? Nós estamos vendo esse sentido que é um sentido de doação. O que nós vamos doar para o mundo? Né? O que o mundo está precisando? O mundo está necessitado de positivismo e de amor. Né? Então, como a solidariedade se traduz em ações, eu só serei positivo se eu nutrir bons pensamentos. Eu só serei amoroso se eu nutrir o amor. E o mundo, ele precisa de soluções e não de mais problemas. Né? E nós temos que entender que o amor não causa problemas. Eu li essa frase num texto de Emmanuel e eu achei fantástica, porque o amor não causa problemas, ponto. Tá? E o que nós somos? Missionários do amor. Então nós temos que ofertar para o mundo, ao próximo, soluções. Nós temos que ofertar o nosso amor. Né? E olha só, esse autocuidado, ele faz com que eu reconheça as minhas dificuldades, que eu reconheça as minhas necessidades. E vejam bem, o reconhecimento, né, das nossas necessidades, das nossas dificuldades, nos habilita a reconhecer as dificuldades e as necessidades dos outros, né, como também me habilita a sair de mim mesma e a me colocar no lugar do outro. E uma vez habilitada, digamos assim, essa solidariedade se expande do meu interior para o exterior. E aí eu começo a sair do individualismo, que é o oposto da solidariedade, né? E eu dou o meu primeiro passo para pensar e agir coletivamente. E esta etapa é muito importante porque a maioria das pessoas acabam cometendo alguns equívocos. Eu vou fazer uma pergunta. Faz sentido para vocês eu ser solidário com o estranho e não ser solidário com aqueles, né, que eu estou convivendo na minha casa, no meu trabalho? Faz sentido para vocês? Não faz sentido nenhum, né? Eu ser solidário com o estranho e não ser solidário em casa. E a gente vai analisar o que Leon Denis, que é um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Kardec, fala a respeito disso. Ele argumenta que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma sorte comum. Podemos colocar aqui um destino comum. E que as imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos são os resultados dos nossos erros, dos nossos equívocos do passado. E cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Então ele continua, a doutrina das reencarnações aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro. E olha que interessante o que Leon Denis colocou. Pela reencarnação, quer dizer que o passado, o presente e o futuro são solidários, né? E isso é muito significativo, porque nós não estamos juntos por acaso, né? E a solidariedade verdadeira é aquela que se expande, é aquela que fortalece os vínculos, formando laços de amizade.
E aí nós vamos entrar num outro sentido dessa palavra, que seria o sentido laços de amizade, com sinônimos de companheirismo, de camaradagem, de irmandade, de coleguismo. E quando nós estamos fortalecidos em laços de amizade, nós estaremos prontos para expandir essa solidariedade mais além. E eu trouxe aqui para vocês um trecho do discurso, de um dos discursos de Gandhi, que eu vou ler. Ele diz assim: acredito na essencial unidade do homem e, portanto, na unidade de todo o que vive. Por conseguinte, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. Mas, e se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. Olha só que frase importante, né? A nossa evolução contribui para a evolução do mundo. Então, o que isso significa? Que a evolução também é solidária e ela também está em expansão. E ele continua o seu discurso. A regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos como uma toda a família humana. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros da sua religião e abre caminho para o abandono, a irreligião. E a gente comenta que a função das religiões, né, é a conexão com Deus, é a conexão com o Pai. E todas as religiões que visam tornar os seus adeptos pessoas melhores, pessoas com disposição ao bem, pessoas que coloquem em expansão a solidariedade, são boas religiões. Mas aquelas religiões que não forem solidárias com as outras religiões estarão fadadas ao fim, porque a solidariedade ela deve se expandir entre as religiões e uni-las no futuro pela única e verdadeira religião, que é a religião do amor. E Gandhi continua: não existe limite à extensão dos nossos serviços aos vizinhos. Estes vão além das fronteiras criadas pelos estados. Deus nunca criou fronteiras. Então, o que isso significa? Que a solidariedade, ela deve ir além. Ela vai sair da minha casa, atingir o meu vizinho, atingir o meu ambiente de trabalho, se expandir para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para outros países. Tá? Porque não existem fronteiras para uma solidariedade que está em expansão. E ele continua o seu discurso. Meu objetivo é a amizade com todo o mundo. E eu posso conciliar o máximo amor com a mais severa oposição à injustiça. Olhem as palavras de Gandhi, como elas nos inspiram, né? Elas nos inspiram a expansão da solidariedade. Né? Elas nos inspiram para que a gente entenda que nós temos que estender os nossos laços de amizade para o mundo. Para evoluirmos, será necessário nós mudarmos essa concepção egoísta do individualismo. Nós temos que começar a pensar no coletivo, porque nós não vamos alcançar uma felicidade sozinhos, né? Só alcançaremos a felicidade juntos, partilhando de um mundo sem fronteiras, sem diferenças de raças, sem diferenças de gêneros, sem diferenças políticas, praticando uma única religião, a religião do amor. Aí eu vou mudar um pouquinho do assunto, né? Vamos deixar Gandhi aqui, os ensinamentos de Gandhi, e eu pergunto para vocês: vocês já pararam para pensar como é que funciona a solidariedade? Porque a solidariedade ela tem uma dinâmica. Ela
dinâmica da solidariedade é beneficiar tanto aquele que faz como aquele que está recebendo. E para ilustrar a maneira como ocorre essa dinâmica da solidariedade, eu trouxe aqui um conto inspirado no escritor russo Leon Tolstói. Eu peço desculpa para aqueles que já conhecem esse conto, mas ele é tão importante para a gente entender esse sentido da solidariedade que eu vou ler ele para vocês. Depois de castigar os campos da Rússia por meses ininterruptos, em 1860, o inverno parecia finalmente dar sinais de enfraquecimento. Vendo que a neve se mantinha estável ao longo de sua imensa propriedade, o Senhor mandou chamar 2 de seus melhores camponeses e lhes deu a incumbência de viajar a uma aldeia distante para tratar de um contrato de extrema importância para o futuro de seus negócios. Pushkin e Mark Twain foram os encarregados. Acordaram cedo, numa fria e escura manhã, atrelaram um robusto cavalo ao trenó e seguiram. A viagem deveria durar 7 ou 8 horas. Antes do meio-dia, no entanto, começou a nevar. Logo a nevasca tornou pior a visibilidade e dificultou ainda mais o trote do animal. Hábeis e experimentados, Pushkin e Mark Twain, mesmo assim, faziam o trenó prosseguir. Mas um dos patins do carro caiu numa vala e foi impossível tirá-lo dali. Eles tiveram de livrar o cavalo e retomar o caminho a pé. O frio era cortante. Envolvidos em seus pesados casacos e afundando na neve que já atingiu seus joelhos, os camponeses caminhavam, sem ver casa ou aldeia em que pudessem pedir abrigo. As horas passavam e a situação não se alterava. Estavam nessa situação terrível quando avistaram 2 corpos jogados na neve. Aproximaram-se e viram uma mulher ao lado de uma criança de 2, 3 anos de idade. A mãe falecera, mas o menino ainda respirava, com extrema dificuldade. Mark Twain apanhou-o e o trouxe aos braços. "O que você está fazendo? Ficou louco?" perguntou-lhe Pushkin. "Ele ainda está vivo." "Sim, e daí? Como é que você vai levar a criança se não aguenta o peso do próprio corpo?" "Bom, eu pensei que poderíamos fazer um revezamento." "Comigo? Já estou tendo trabalho demais para salvar minha vida." E dizendo isso, Pushkin se afastou e sumiu atrás de um monte de neve. Mark Twain acomodou o pequeno em seu colo. Para esquentá-lo, colocou-o em contato direto com a sua pele e cobriu com as suas roupas. E agora, duplamente trôpego, em função do novo peso que agregava ao seu, seguiu adiante. A tarde passou lentamente e a neve não deu tréguas. O frio começava a adormecer os membros de Mark Twain e a convencê-lo a parar de andar. A ideia de que precisava salvar aquela vida em seu regaço, no entanto, o fazia prosseguir. Assim foi que à noite, extenuado, congelado e faminto, chegou a uma pequena aldeia. Foi recebido magnificamente pelos aldeanos, que tomaram todas as medidas necessárias à acomodação e à restauração da saúde dele e da criança. Todos estavam maravilhados de que Mark Twain tivesse sobrevivido àquela terrível tempestade e pediam para ele contar inúmeras vezes sua aventura na neve. Achavam um verdadeiro milagre que estivesse vivo depois de uma nevasca que vitimara centenas de pessoas em toda a região. Ali ficou vários dias
E quando as condições do tempo permitiram, o médico veio à aldeia. E após ouvir o que seu cliente narrara, o doutor concluiu: a sorte do Martwin foi ter achado o menino, porque ao colocá-lo de encontro ao peito, dava calor para ele, mas também recebia. Os dois mantinham-se alimentados por essa fonte interna de calor, e foi por isso que resistiram ao frio. E na lista das vítimas do inverno daquele ano constava o nome de Pushkin, e seu corpo foi encontrado a poucos metros do lugar onde Martwin resgatou a criança. Então, este conto, ele nos demonstra um outro sentido para a palavra solidariedade, que seria o sentido da relação recíproca, com sinônimos de interdependência, reciprocidade, correlação, correspondência, interação. E é nessa interação que se intensificam as qualidades humanas, onde a solidariedade propicia o desenvolvimento do amor. O conto nos ensina que nós não caminhamos sozinhos na estrada da vida, no caminho da evolução, no caminho do amor. Nós precisamos uns dos outros e ora nós doamos, ora nós recebemos. E esta não é uma tarefa fácil. Parece simples, mas não é simples. Essa ponte do dar e receber, ela é muito frágil, mas ela é tão necessária à nossa evolução. Como dar implica em receber, esta não é uma ponte de mão única, ela é uma ponte de mão dupla. E para fortalecer esta ponte, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele nos diz que é preciso dar com liberalidade e é preciso receber com gratidão. E quando a gente aprende de fato, essa lição do dar e receber, quando efetivamente nós damos com liberalidade, quando nós recebemos com gratidão, nós vamos entender que essa solidariedade, ela beneficia tanto aquele que pratica, como aquele que a recebe. Aí uma mágica acontece, Por quê? A gente sabe que uma boa ação, ela vai gerar uma outra boa ação. Porque a solidariedade, ela é contagiante quando ela é verdadeira. E aí eu trouxe para vocês um texto de Emmanuel, para a gente entender por que ela é contagiante. Quanto mais é o nome do texto. E ele fala: quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado, disse-nos o Senhor. E para que a gente compreenda bem esse ensinamento, ele ainda fala para que a gente observe a natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe fará um assédio da ferrugem, conduzindo-a do descanso à plena inutilidade. Quanto mais estanque o poço, mais envenenadas se lhe farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. Quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda se lhe fará a corrupção, descendo a imprestabilidade. Aí, depois de nos exemplificar com a natureza, ele diz: eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos à maneira da lavoura, em cujas atividades cada semente produz em regime de multiplicação. Então a gente precisa prestar muita atenção naquilo que nós vamos multiplicar. E Emmanuel vai falando: quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais reajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Mas a gente tem que ver que, em contrapartida, quando nós temos boas sementes,
Quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz. E ele encerra falando: examina o que você sente, o que você pensa, o que você diz e o que você faz, porque a lei multiplicará sempre os recursos que você oferece à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que você pratica, de vez que inferno ou céu, alegria ou dor, felicidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça divina a expressar-se conosco e por nós, nos conferindo isso ou aquilo de conformidade com as nossas próprias obras. E a gente pode trazer aqui para o nosso tema: quanto mais solidariedade, mais amor. Quanto mais amor, mais luz. A solidariedade, ela é contagiante e em expansão ela nos mostra que isoladamente nós não conseguimos verdadeiramente vencer, que juntos nós somos melhores e muito mais sábios do que cada um sozinho, e que nós poderemos juntar as nossas luzes e iluminarmos muito, muito mais. E assim a gente vai chegando a mais um sentido da solidariedade. O sentido de compartilhamento de sentimentos, de ideias. Vamos encontrando sinônimo de cooperação, participação, responsabilidade. E falando em cooperação, a cooperação ela tem tudo a ver com fraternidade. O que significa fraternidade? Fraternidade significa união de forças, o mais forte ajudando o mais fraco. E fraternidade a gente pode colocar como um grupo de pessoas que vive fraternalmente e junta as suas forças na defesa de um mesmo ideal. Então, no plano dos encarnados, as criaturas se reúnem por ideais políticos, religiosos, profissionais, e podem se unir em favor do bem. Nós estamos falando isso, em expandir o bem. E também no plano espiritual, os desencarnados buscam a convivência em torno de ideais comuns dedicados à prática do bem. Então, essa união de forças em favor do bem, ela não se limita ao plano da matéria. No plano espiritual, aqueles que expandiram a solidariedade na Terra se agrupam com seus afins para expandir a solidariedade no espaço, em favor da sua própria evolução, em favor da evolução da humanidade e do desenvolvimento do nosso planeta. Então, olha só que interessante. Essa solidariedade, ela se expande entre os planos espiritual e material. Essa solidariedade se expande entre os encarnados e os desencarnados. E assim, nós vamos encontrar inúmeras fraternidades do espaço. Eu vou poder apenas citar algumas, não temos tempo para todas. Após a morte de Jesus, Maria Madalena, ela dedicou-se ao atendimento de leprosos nos arredores de Jerusalém e morreu abandonada em uma gruta da Judéia. E no plano espiritual, ela estava rodeada de seres angelicais que a ajudaram a selecionar trabalhadores entre os seres redimidos pelo seu exemplo de humildade, dedicação e amor, organizando assim o grupo de assistência fraternal denominado Fraternidade do Cálice. E olha só, o agrupamento de Maria Madalena é um dos maiores, porque em se tornando instrumento de apoio aos doentes, aos leprosos,
reuniram-se à sua volta não só aqueles que receberam ajuda, como também criaturas desvalidas, entre mulheres sem família, que peregrinavam sem lar na terra, mas encontraram no espaço alguém que lhes ofereceu condições para reconquistarem a dignidade feminina, tornando-se enfermeiras de quantos vagam por este vale de lágrimas, vítimas da obsessão. Libertando as mentes escravizadas no vício e no erro, elevam-nas para que, reencontrando-se a si mesmas, reencontrem o Criador. Então, olha que lindo! A solidariedade de Maria Madalena se expande a todos os seus colaboradores, devotados, que por sua vez expandem a solidariedade às vítimas da obsessão. E aí nós vamos também falar da Fraternidade dos Humildes, uma corrente médica que está sob direção do venerável Adolfo Bezerra de Menezes, que orienta as assistências espirituais. Essa Fraternidade dos Humildes, ela conta com 2 grupos de trabalho, o Grupo Pasteur e o Grupo Agostinho. O primeiro grupo, o Pasteur, ele trata das curas físicas e o Grupo Agostinho de curas espirituais. E a principal atividade dessa Fraternidade dos Humildes é o estudo, a investigação científica e curas de moléstias físicas e espirituais, psíquicas. Então, olha que lindo, né? A solidariedade está em expansão na busca da cura. E aí nós vamos para mais uma fraternidade. Os milhares de seres que acompanharam o movimento de não violência com Gandhi na Terra estão com ele até hoje no mais além, procurando ajudar aos irmãos de boa vontade a construir um novo mundo de paz. Essa fraternidade, chamada Pequena Corrente Hindu, ajuda aqueles que procuram, através da disciplina mental, se tornarem solitários com Deus para serem solidários com a humanidade. E vamos pegar aqui o gancho de uma frase importantíssima de Gandhi. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. E assim, nós vamos entendendo, compreendendo que ainda nós temos um outro sentido para a solidariedade. Essa solidariedade se expande para um sentido mais amplo, que seria a responsabilidade e a corresponsabilidade na construção de um mundo melhor. Aí eu pergunto, né? Vou fazer umas perguntas. Será que eu sou solidário com o meu planeta, né? Ou eu me entrego a um consumismo desenfreado? Será que eu estou sendo solidário com os outros reinos da natureza? Eu estou sendo solidário com os animais? Eu estou pelo menos reduzindo o consumo de carne? Será que eu sou solidário com os meus irmãos de caminhada? Por quê? Todos os reinos da natureza são solidários entre si. Nós estamos todos interligados em uma troca incessante de energias que nos mantém em equilíbrio. Por isso, a necessidade de nós vivermos em harmonia com a natureza, com os animais, com os vegetais, com os minerais. Assim, a solidariedade se expande entre todos os reinos. Aí eu vou fazer um convite para vocês. Vamos fazer parte desta corrente do bem? Porque quando nós aderirmos ao bem e o colocarmos em prática, em ação, nós estaremos prontos para expandir essa solidariedade para muito mais além do nosso planeta. Sim. Aí nós vamos estar prontos para compreender que todo o universo está interligado. Desde o micro-universo dos átomos,
onde os elétrons orbitam solidariamente em torno do núcleo, onde os átomos, por sua vez, unem as suas forças solidárias para compor os elementos da natureza. Mas a solidariedade não está apenas no micro. No macro-universo, nós também presenciamos a solidariedade dos astros, onde a Lua orbita solidariamente a Terra. A Terra orbita solidariamente o nosso Sol. O nosso Sol, por sua vez, orbita outros sóis na imensidão do universo. Galáxias orbitam outras galáxias, todas solidárias entre si. O que acontece em uma vai repercutir na outra, porque todas as galáxias são irmãs. Todos os planetas e estrelas emitem radiações entre si, como todos seus habitantes. Todos nós somos irmãos, porque na Terra não está toda a humanidade, mas somente uma pequena parte dela. A espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão que habitam os incontáveis mundos no universo, e nós estamos todos interligados pelo amor universal, por essa malha divina, por esse amor, o amor de Deus. E é o amor de Deus que deve unir todos os homens por um sentimento de fraternidade, pois nós fazemos parte de uma família universal. E eu vou colocar aqui de uma forma diferente o texto de Emmanuel, que a gente vai colocar assim, que o progresso se expande com o trabalho. A simpatia dos bons espíritos se expande com a nossa boa vontade. As bênçãos se expandem com a humildade. O triunfo se expande com a bondade. O auxílio se expande com o serviço. O respeito se expande com o perdão. A luz se expande com o amor. Então, meus amigos, vocês podem ter certeza que a solidariedade se expande na mesma proporção da expansão do nosso universo. Mas eu gostaria, antes de fazer as vibrações, de contar uma história. Vocês sabem quem foi Aníbal de Telésforo? Alguém sabe me dizer? Contam-nos os benfeitores espirituais que foi o menino que Jesus acolheu nos braços quando disse: "Deixai vir a mim os pequeninos". Nessa época ele tinha 10 anos e daí por diante ele corria atrás do Mestre Jesus sempre que o via nos arredores de Jerusalém. Aníbal acompanhou o cortejo de Jerusalém ao Calvário. Depois tornou-se o mensageiro que, procurando avisar os discípulos, quando os perseguidores se aproximavam, foi apedrejado em um massacre 1 ano após a crucificação. Mas ele foi recebido no plano espiritual como um servidor que bem havia cumprido a sua tarefa e preparou-se para propagar o amor de Jesus por onde passasse. Ele formou um grupo de servidores, que ele chamou Grupo de Servidores de Jesus com Aníbal, e ele ajuda nas tarefas de socorro a suicidas e acidentados. E certa vez foi pedido a ele que falasse do seu encontro com o Mestre, e ele respondeu com outra pergunta: existem palavras capazes de explicar como chegam as brisas primaveris e de que forma esta chegada faz com que as flores desabrochem? Alguém conseguiria descrever o encontro do amor do céu fecundando a terra? Podemos apenas fazer como os passarinhos, cantar a sua glória e procurar seguir os seus passos.
nós nunca podemos nos esquecer que Jesus é o nosso guia, que Jesus é o nosso modelo. E é assim que nós chegamos no momento das nossas vibrações. Nós vimos no início deste evangelho que um dos sentidos da palavra solidariedade é doação. E agora nós vamos doar todo o nosso amor, aquilo que nós temos de melhor, em favor do nosso planeta, em favor dos nossos irmãozinhos de caminhada. E vamos nos sentando de forma confortável para emanarmos todo o nosso amor. E vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerras e desajustes. Vamos vibrar pelo Brasil e todos os seus dirigentes. Que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra. Que todos os homens e mulheres coloquem em prática a lei do amor. Vamos vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos emanando muito amor para essa nossa casa de oração, para todos os trabalhadores e colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vamos vibrar por todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos. Vamos vibrar todo o nosso amor para os hospitais, para as casas de saúde, para todos os nossos irmãozinhos que estão internados com Covid. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos vibrar para todos os trabalhadores da saúde, para todos aqueles que estão envolvidos, né, no processo de cura dessa doença, buscando medicamentos, buscando vacinas. Vamos vibrando muito amor para todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Vamos vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, pelas mães aflitas e filhos problemas. Vamos doando todo o nosso amor à juventude dependente de drogas. Vamos vibrando especialmente pelo nosso lar, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Jesus, visite o meu lar. Vamos vibrando pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vamos vibrar pela caixinha de vibração e todos os nomes e endereços nela colocados. Que Jesus possa atender a todos eles, não nos esquecendo dos nomes colocados nas redes sociais. Vamos vibrar pela nossa cúpula de proteção e vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde for a maior necessidade. Graças a Deus. Como aprendemos? Desculpa, fiquei sem voz. Só um instantinho. Como aprendemos, a solidariedade, ela tem uma dinâmica. Como nós acabamos de doar com liberalidade todo o nosso amor em favor dos necessitados e em favor das causas do bem, certamente nós já recebemos da espiritualidade as energias santificantes que limparam e iluminaram a nossa aura, que movimentaram e fortificaram os nossos chakras e que fluidificaram as nossas águas. E é com muita gratidão que nós vamos encerrar com a oração das fraternidades.
nosso divino Mestre, Salvador e amigo, fortalecei-nos e amparai-nos para que nós possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso Criador, nossa fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. A fraternidade do amor agradece todas as doações. O nome da nossa casa é muito significativo. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Venha ser fraterno também. Fraternidade é união de forças. A casa precisa da sua força, da sua ajuda, da sua colaboração para dar continuidade na causa do bem, na causa do amor. E é assim que a gente vai se despedindo. Uma boa noite a todos. Beijos. Beijos no coração de vocês. Graças a Deus.